Se você já passou por momentos em que sua vida mudou completamente da noite para o dia, deixe um comentário contando como foi essa experiência, porque a história que vou contar hoje vai te fazer refletir sobre como o destino pode nos surpreender das formas mais inesperadas. Isabela Santos acordou naquela terça-feira de outubro, como sempre fazia nos últimos 4 anos. Às 5 da manhã, preparando café preto forte em uma caneca rachada que ganhara de sua mãe antes dela morrer. O apartamento de 2 cômodos na periferia de São Paulo ainda dormia no silêncio da madrugada, e ela aproveitava esses minutos de paz antes de enfrentar mais um dia de trabalho como faxineira no escritório Montenegro em Associados, um dos maiores escritórios de advocacia da cidade. Aos 22 anos, Isabela carregava nos olhos verdes uma determinação que contrastava com a simplicidade de sua vida. Havia algo em seu porte, uma elegância natural que nem as roupas simples conseguiam esconder. Seus colegas de trabalho sempre comentavam que ela parecia não pertencer àquele lugar, mas Isabela apenas sorria e continuava sua rotina, sonhando secretamente em um dia poder estudar direito. Ela observava os advogados caminhando pelos corredores de mármore, suas vozes ecoando confiança e autoridade, e imaginava como seria estar do outro lado, defendendo pessoas como ela, que precisavam de voz e justiça. Naquela manhã específica, enquanto organizava os papéis na mesa do Dr. Henrique Santana, sócio sênior da firma, Isabela não fazia ideia de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O telefone tocou insistentemente, e ela hesitou antes de atender, sabendo que não deveria mexer nos pertences dos advogados. Mas a ligação parecia urgente, e Dr. Henrique havia pedido para ela organizasse sua mesa enquanto ele estava em uma audiência importante. A voz do outro lado da linha era grave e formal. Dr. Eduardo Marques, do Departamento de Sucessões, precisava falar urgentemente com Isabela Santos. O sobrenome a fez gelar. Mas quando o Dr. Eduardo disse que se tratava de uma questão de herança relacionada ao empresário Augusto Montenegro, falecido recentemente, o mundo de Isabela parou de girar. Augusto Montenegro havia sido um dos homens mais ricos do país, dono de um império que incluía desde construtoras até redes hoteleiras. Isabela conhecia o nome porque o escritório onde trabalhava havia representado algumas de suas empresas, mas jamais imaginou qualquer conexão pessoal com ele. As pernas tremeram quando o advogado explicou que havia documentos e testes genéticos que comprovavam sua paternidade. Isabela Santos não era apenas uma faxineira. Ela era filha legítima de Augusto Montenegro, herdeira de uma fortuna bilionária, e sua vida estava prestes a se transformar completamente. A ligação terminou com o pedido para que ela comparecesse ao escritório no dia seguinte, às 9 da manhã, para uma reunião que mudaria tudo. Isabela desligou o telefone com mãos trêmulas e olhou ao redor do escritório que conhecia como a palma da mão. As paredes de madeira escura, os livros de direito alinhados nas estantes, o cheiro de café que sempre permeava o ambiente, tudo parecia diferente agora, como se ela estivesse vendo através de uma lente nova. Como era possível que sua mãe, Maria Santos, uma costureira humilde que morreu quando Isabela tinha 17 anos, tivesse tido algum relacionamento com um dos homens mais poderosos do país? As memórias da infância começaram a fazer sentido de uma forma dolorosa. As lágrimas silenciosas de sua mãe quando pensava que Isabela não estava olhando. As cartas amareladas que ela guardava em uma caixa de sapatos e nunca deixava Isabela ver. Os momentos em que sua mãe olhava pela janela com uma expressão de saudade profunda que a menina nunca conseguiu compreender. Isabela terminou seu dia de trabalho em um estado de choque controlado, cumprindo suas tarefas mecânicas, enquanto sua mente fervilhava com 1000 perguntas sem resposta.
Quando finalmente chegou em casa, procurou pela caixa de sapatos que sua mãe sempre mantinha no alto do guarda-roupa. Com dedos trêmulos, abriu as cartas amareladas e encontrou palavras de amor apaixonado assinadas por Guto, promessas de encontros secretos, declarações de um homem que claramente amava sua mãe de forma intensa e desesperada. A última carta, datada de poucos meses antes do nascimento de Isabela, falava sobre a impossibilidade de assumir o relacionamento publicamente devido às pressões familiares e sociais, mas prometia que um dia encontraria uma forma de estar ao lado delas duas. Esse dia nunca chegou para Maria Santos, mas chegara para Isabela de uma forma que nenhuma delas poderia ter imaginado. Na manhã seguinte, Isabela vestiu sua melhor roupa, um vestido azul marinho simples que havia comprado para a formatura do ensino médio, e caminhou pelas ruas familiares em direção ao centro da cidade, sabendo que quando voltasse para casa, nada mais seria igual. O escritório Montenegro em Associados parecia diferente agora que ela conhecia a verdade. Não era mais o local onde trabalhava como faxineira, mas o lugar que representava legalmente os interesses da família à qual, aparentemente, sempre pertenceu. Dr. Eduardo Marques a recebeu em uma sala de reuniões luxuosa, com vista panorâmica da cidade, e sua expressão séria confirmou que não se tratava de um engano. Os documentos estavam todos ali. Certidão de nascimento original com o nome do pai, testes de DNA realizados com material genético coletado durante a autópsia de Augusto Montenegro, e o testamento que deixava clara a divisão da herança. Isabela descobriu que tinha um meio-irmão, Ricardo Montenegro, que até aquele momento acreditava ser o único herdeiro. A fortuna seria dividida meio a meio entre eles, mas havia uma cláusula específica. Ambos deveriam trabalhar juntos na administração das empresas por pelo menos 2 anos antes de poderem tomar decisões independentes sobre suas respectivas partes da herança. Augusto Montenegro, mesmo na morte, havia encontrado uma forma de unir os filhos que nunca se conheceram. Quando Isabela saiu da reunião, 3 horas depois, carregava consigo não apenas documentos que comprovavam sua nova identidade, mas também o peso de um mundo completamente novo que teria que aprender a navegar. Ela não era mais Isabela Santos, a faxineira sonhadora. Era Isabela Montenegro, herdeira de um império, e sua verdadeira jornada estava apenas começando. O primeiro encontro entre Isabela e Ricardo aconteceu uma semana depois, na sede principal das empresas Montenegro, um edifício imponente de vidro e aço que dominava o horizonte da Avenida Paulista. Isabela passou a manhã inteira escolhendo o que vestir, oscilando entre roupas que não denunciassem sua origem humilde e a necessidade de se sentir autêntica. Optou por um conjunto preto simples, mas elegante, que havia comprado com o primeiro dinheiro que recebeu como adiantamento da herança. Suas mãos tremiam enquanto ajustava o cabelo no espelho do elevador que a levava ao 40º andar, onde ficava a sala da presidência. Cada batida do coração ecoava como um tambor em seus ouvidos, misturando ansiedade com uma determinação férrea que aprendera nas ruas da periferia. Ricardo Montenegro estava de costas quando ela entrou, observando a cidade através dos enormes painéis de vidro. Mesmo sem vê-lo de frente, Isabela percebeu a autoridade em seu porte, a forma como ocupava o espaço como se fosse seu por direito natural. Era como observar um rei em seu reino, alguém que nunca precisou questionar seu lugar no mundo. Quando ele se virou, os olhos azuis encontraram os verdes dela em um momento de reconhecimento mútuo que transcendeu palavras. O tempo pareceu suspenso, como se o universo tivesse pausado para testemunhar aquele encontro entre duas metades de uma mesma história. Havia uma semelhança sutil entre eles.
algo na linha do queixo, na forma das sobrancelhas, que confirmava o que os documentos já haviam provado, mas era mais do que genética. Era como se suas almas reconhecessem uma origem comum. Ricardo Montenegro. Aos 28 anos, era tudo o que Isabela imaginara que um herdeiro deveria ser. Alto, impecavelmente vestido, com uma confiança que beirava a arrogância. Mas havia algo em seus olhos que ela não esperava. Uma vulnerabilidade cuidadosamente escondida, uma tristeza que parecia tão antiga quanto a sua própria. Era como olhar para um espelho distorcido, vendo reflexos de dor e solidão que conhecia intimamente. "Então você é a famosa irmã perdida", disse ele, e o tom de sua voz carregava uma mistura de curiosidade e desdém que fez Isabela endurecer a postura. Havia desafio em suas palavras, mas também uma busca por algo que ele próprio não sabia nomear. "Isabela Montenegro", respondeu ela, estendendo a mão em um cumprimento formal. O nome soou estranho em sua própria voz, como uma roupa nova, que ainda não se ajustara perfeitamente ao corpo. Quando ele apertou sua mão, o toque durou alguns segundos a mais do que o necessário, e Isabela sentiu uma eletricidade estranha percorrer seu corpo, como se 1000 borboletas tivessem despertado simultaneamente em seu estômago. Era impossível negar a atração física que surgiu instantaneamente, um magnetismo perigoso que desafiava toda a lógica e moralidade. Ricardo pareceu sentir a mesma coisa, porque soltou sua mão rapidamente e afastou-se alguns passos, criando uma distância segura entre eles, como se o ar entre eles fosse inflamável. Durante as horas seguintes, enquanto o Dr. Eduardo explicava os detalhes da herança e as responsabilidades que ambos teriam de assumir, Isabela observou Ricardo discretamente. Ele fazia perguntas inteligentes, demonstrava conhecimento profundo dos negócios, mas havia momentos em que seu olhar se perdia, como se estivesse lutando contra pensamentos que preferia não ter. Era como observar alguém em guerra consigo mesmo, dividido entre o que sentia e o que achava que deveria sentir. Era claro que a existência de Isabela representava não apenas uma divisão de sua herança, mas uma prova dolorosa de que seu pai havia amado outra mulher além de sua mãe, uma ferida aberta em um coração que já carregava muitas cicatrizes. Quando saíram da reunião, Ricardo ofereceu-se para levá-la até em casa, e Isabela aceitou, curiosa para conhecer melhor o homem que seria seu parceiro de trabalho pelos próximos 2 anos. O carro dele era luxuoso, mas não ostensivo, e durante o trajeto até seu bairro, a tensão entre eles era quase palpável, como um fio elétrico prestes a se romper. O silêncio era carregado de significados não ditos, de perguntas que nenhum dos dois ousava fazer. "Não precisa fingir que está feliz com essa situação", disse Isabela, quebrando o silêncio com a honestidade brutal que aprendera a usar como escudo. "Eu sei que minha existência complicou seus planos." Sua voz carregava uma mistura de desafio e vulnerabilidade, como uma criança ferida que ataca antes de ser atacada. Ricardo parou o carro em um sinal vermelho e olhou para ela com uma intensidade que a fez corar. Seus olhos azuis pareciam vasculhar sua alma, procurando respostas para perguntas que ele mesmo não formulara. "Você não faz ideia do que minha existência representa para você também", respondeu ele, e havia algo em sua voz que parecia tanto uma advertência quanto uma promessa. Era como se ele estivesse tentando alertá-la sobre um perigo que ele próprio representava, um labirinto emocional do qual talvez não houvesse saída. Quando chegaram ao prédio simples onde Isabela morava, ela viu a surpresa e talvez um toque de desprezo nos olhos dele ao observar o local. Era um contraste gritante com o mundo de luxo ao qual ele estava acostumado, um lembrete visual das diferentes realidades que cada um havia vivido. "Obrigada pela carona",
disse ela, tentando manter a dignidade enquanto descia do carro. Havia orgulho em sua postura, uma recusa em se envergonhar de suas origens, mesmo diante do julgamento silencioso que percebia nos olhos dele. Isabela, chamou ele quando ela já estava na calçada. Havia urgência em sua voz, como se tivesse algo importante a dizer, mas não soubesse exatamente o quê. Amanhã começamos a trabalhar juntos. Espero que esteja preparada para aprender rapidamente como este mundo funciona. Ela se virou e o encarou através da janela aberta, e por um momento a máscara de vulnerabilidade que ambos usavam escorregou. E eu espero que você esteja preparado para descobrir que nem tudo neste mundo se resume a dinheiro e poder, Ricardo Montenegro. Suas palavras carregavam o peso de uma vida inteira de lições aprendidas na dificuldade, uma sabedoria que não se comprava com fortunas. Fique até o final desta história, porque o que acontece entre estes dois vai muito além de uma simples disputa por herança. A transformação que você vai presenciar vai mexer com tudo o que você acredita sobre amor, família e destino. O que começou como um encontro entre estranhos unidos apenas por DNA vai se transformar numa jornada de descoberta mútua que desafiará todas as regras do coração. Naquela noite, Isabela mal conseguiu dormir, repassando cada momento do encontro com Ricardo. Havia algo nele que despertava sentimentos confusos, uma mistura de atração, desafio e uma estranha familiaridade que ia além do parentesco. Ela não conseguia parar de pensar na forma como ele a olhara, como se estivesse tentando decifrar um enigma que ela própria representava. Era como se ele visse nela algo que ela mesma não sabia possuir, um mistério que ambos precisavam desvendar. Ricardo também passou a noite em claro, caminhando pelo apartamento cobertura que herdara da família, tentando processar o que sentia. A presença de Isabela mexera com ele de uma forma que não conseguia compreender nem aceitar. Ela era tudo o que ele não esperava. Forte, inteligente, autêntica e perigosamente atraente de uma forma que desafiava toda lógica e moralidade. Era como se ela carregasse uma luz interior que iluminava cantos escuros de sua alma que ele preferia manter ocultos. No dia seguinte, quando Isabela chegou ao escritório para seu primeiro dia como co-herdeira das empresas Montenegro, encontrou uma mesa preparada para ela na sala ao lado da de Ricardo. Ela havia trocado o uniforme de faxineira por roupas profissionais, mas ainda carregava a simplicidade e a honestidade que a caracterizavam, como uma fragrância sutil que não se pode mascarar com perfumes caros. Era uma transformação externa que não conseguia apagar a essência de quem ela realmente era. Durante as reuniões daquele primeiro dia, Ricardo observou como Isabela interagia com os funcionários. Tratava todos com o mesmo respeito, desde o presidente da diretoria até a moça que servia café. Era uma abordagem completamente diferente da sua, que havia aprendido desde criança a manter distância e autoridade. Ela quebrava barreiras hierárquicas com a naturalidade de quem sempre soube que toda pessoa merece dignidade, independente de sua posição social. Mas o que mais o impressionava era a inteligência dela. Isabela fazia perguntas perspicazes, entendia rapidamente conceitos complexos e tinha uma intuição natural para negócios que lhe levara anos para desenvolver. Era como observar um diamante bruto revelando seu brilho natural, uma mente afiada que a pobreza nunca conseguira embotar. Durante o intervalo, enquanto estavam sozinhos na sala de reuniões, Ricardo não conseguiu conter sua curiosidade. O ambiente parecia carregado de uma intimidade perigosa, com apenas os dois dividindo o espaço, onde tantas decisões importantes eram tomadas. A luz dourada do final da tarde filtrava pelas grandes janelas, criando uma atmosfera quase mágica
ao redor deles. Como você faz isso? Perguntou sua voz mais suave do que pretendia, revelando uma vulnerabilidade que raramente mostrava. Havia genuína admiração em seus olhos, como se ela fosse um enigma fascinante que ele precisava desvendar. Faz o quê? Isabela levantou os olhos dos relatórios que estava estudando, e naquele momento, com a luz do sol iluminando seus cabelos castanhos e destacando o verde de seus olhos, Ricardo sentiu algo se mover em seu peito. Uma sensação quente e perturbadora que tentava desesperadamente ignorar. Age como se fosse natural estar aqui, como se sempre tivesse pertencido a este mundo. Sua pergunta carregava mais do que curiosidade. Era quase uma confissão de sua própria insegurança, uma admissão de que, mesmo tendo nascido naquele universo, ainda lutava para se sentir verdadeiramente pertencente. Isabela sorriu, e pela primeira vez, desde que se conheceram, o sorriso era genuíno, sem a defensiva que mantinha constantemente ativa. Era um sorriso que iluminava todo o seu rosto, transformando-a de uma mulher bonita em alguém absolutamente radiante. Talvez seja porque eu sei que não pertenço aqui. Isso me deixa livre para ser eu mesma. Sua resposta veio acompanhada de uma risada baixa e melodiosa que fez o coração de Ricardo acelerar de forma inexplicável. A honestidade brutal e ao mesmo tempo gentil de suas palavras o desarmou completamente. Ele havia passado a vida inteira tentando provar que merecia estar ali, carregando o peso das expectativas e do nome da família como uma armadura pesada, e ela acabara de dizer que sua força vinha justamente de saber que não precisava provar nada. Era uma perspectiva revolucionária para alguém criado sob pressão constante de performance, uma liberdade que ele nunca havia experimentado. Por um momento, o silêncio se estendeu entre eles, carregado de significados não ditos. Ricardo se inclinou ligeiramente para a frente, como se fosse atraído por uma força magnética, e Isabela sentiu o ar entre eles se eletrificar. Era como se fossem duas peças de um quebra-cabeças que finalmente reconheciam onde se encaixavam, mesmo que essa descoberta viesse acompanhada de uma complicação impossível de ignorar. Se você conhece alguém que já transformou completamente a vida depois de descobrir sua verdadeira força interior, marca essa pessoa nos comentários. Porque o que vem a seguir vai mostrar como Isabela e Ricardo descobrem que, às vezes, nossa maior transformação vem quando paramos de tentar ser quem achamos que deveríamos ser. Nos dias seguintes, uma rotina estranha e fascinante se estabeleceu entre eles. Trabalhavam lado a lado, dividindo responsabilidades, tomando decisões em conjunto e, lentamente, as barreiras iniciais começaram a se dissolver como açúcar na chuva. A eficiência de Isabela impressionava a todos, e rapidamente ela ganhou o respeito dos funcionários não pelo sobrenome que carregava, mas pela competência genuína que demonstrava e pela forma calorosa como tratava cada pessoa. Ricardo começou a vê-la não como uma intrusa que viera roubar sua herança, mas como uma parceira genuína que trazia perspectivas novas e valiosas para os negócios. Ela tinha uma forma única de ver as situações, uma capacidade de enxergar além dos números e planilhas para compreender o impacto humano de cada decisão. Era como se ela trouxesse alma para um mundo que ele sempre havia encarado de forma puramente técnica e estratégica. Mas junto com o respeito profissional, crescia também uma atração que ambos tentavam negar com todas as forças. Eram os momentos em que suas mãos se tocavam ao pegarem o mesmo documento, um contato aparentemente acidental que enviava ondas de calor por seus corpos. Eram os olhares que duravam mais do que deveriam, conversas silenciosas que aconteciam através dos olhos, uma compreensão mútua que transcendia palavras.
Era a tensão elétrica que pairava no ar quando ficavam sozinhos na sala, como se o ambiente se carregasse de uma energia que nenhum dos dois sabia como controlar. Isabela sentia-se dividida entre a culpa e o desejo. Era errado sentir-se atraída pelo próprio irmão, mesmo que apenas meio-irmão, mas não conseguia controlar a forma como seu coração acelerava quando Ricardo sorria para ela. Um sorriso genuíno que ele reservava apenas para ela, tão diferente da máscara profissional que usava com todos os outros. Não conseguia ignorar como sua pele formigava quando ele acidentalmente a tocava, ou como se sentia completa quando trabalhavam juntos, como se fossem duas metades de um todo que finalmente se encontraram. Ricardo lutava contra os mesmos demônios, internos, mas com a complicação adicional de sua educação rígida e dos valores conservadores que foram inculcados nele desde criança. Havia crescido em um mundo onde aparências importavam mais que sentimentos, onde o que era certo era definido por regras sociais rígidas, não por verdades do coração. Mas Isabela desafiava tudo isso simplesmente por existir, por ser autêntica em um mundo de fachadas, por despertar nele sentimentos que não sabia que era capaz de ter. Uma tarde, enquanto revisavam contratos na biblioteca particular do escritório, cercados por estantes de livros antigos que emanavam o cheiro de sabedoria acumulada, Isabela fez uma pergunta que mudou tudo entre eles. Ricardo, você já se perguntou como seria sua vida se nosso pai tivesse assumido o relacionamento com minha mãe? Se você tivesse crescido conhecendo-me como irmã desde pequeno? A pergunta surgiu do nada, carregada de uma melancolia doce que fez o coração de Ricardo se apertar. Ele parou de escrever e olhou para ela, realmente olhou, vendo além da mulher atraente para enxergar a criança que cresceu sem pai, que se perguntava sobre um irmão que não sabia que existia. Eu acho, disse ele lentamente, escolhendo cada palavra com cuidado, que eu teria sido uma pessoa muito diferente, mais humano, talvez. Havia dor em sua voz, uma admissão de que sua criação privilegiada havia deixado lacunas em sua alma que apenas agora começava a reconhecer. Você teria me protegido? Perguntou Isabela. E havia algo quase infantil em sua voz, um vestígio da menina que sempre sonhou ter um irmão mais velho para cuidar dela. A pergunta atingiu Ricardo como um soco no estômago. A ideia de protegê-la despertou nele um instinto tão primitivo e poderoso que o assustou. Eu teria protegido você de tudo, respondeu sem hesitar, sua voz rouca de emoção. De cada lágrima, de cada dor, de cada momento difícil. E foi nesse momento que ambos perceberam que o que sentiam um pelo outro tinha camadas que iam além da atração física ou da conexão de sangue. Era como se reconhecessem no outro uma parte de si mesmos que havia estado perdida. Um complemento que tornava ambos mais completos. Era perigoso e confuso, mas também inevitável, como a mudança das estações. As semanas passaram e a dinâmica entre eles se intensificou de forma sutil, mas constante. Ricardo começou a mostrar a Isabela os lugares que amava na cidade. Não os pontos turísticos óbvios, mas cantinhos especiais que revelavam sua alma romântica escondida. Havia um pequeno café na Vila Madalena, onde serviam o melhor café da cidade. Um mirante no alto da Liberdade, de onde se via o pôr do sol pintando os prédios de dourado. Uma livraria antiga no centro, onde ele passava horas perdido entre as páginas quando era adolescente. E Isabela, por sua vez, apresentou a Ricardo um mundo que ele nunca havia conhecido, a simplicidade calorosa das relações humanas genuínas, a beleza que existe na autenticidade, a força que vem de superar adversidades. Ela o levou para conhecer Dona Carmen, a vizinha idosa que havia sido como uma avó para ela,
E Ricardo ficou fascinado ao ver como Isabela se transformava naquele ambiente, se tornando ainda mais luminosa e afetuosa. Era como observar uma flor desabrochando em seu habitat natural. Durante uma dessas visitas, enquanto Isabela ajudava Dona Carmen a cuidar das plantas na pequena varanda do apartamento, Ricardo observou a cena da sala e sentiu algo se mover profundamente em seu peito. Havia tanta ternura nos gestos de Isabela, tanta genuína preocupação com o bem-estar da senhora, que ele compreendeu que estava diante de alguém verdadeiramente especial. Não era apenas a beleza física que o atraía, mas a beleza da alma dela, uma bondade que irradiava naturalmente e tocava todos ao seu redor. "Ela é especial, não é?" comentou Dona Carmen, quando Isabela saiu para comprar remédios na farmácia. Seus olhinhos espertos, brilhando com a sabedoria de quem viveu muito e viu muitas histórias de amor. Desde pequena ela tinha essa luz. Nunca soube direito de onde vinha, mas agora, vendo vocês dois juntos, acho que entendo. Ricardo corou, sem saber o que responder. A senhora riu baixinho e segurou sua mão com suas mãos enrugadas, mas calorosas. "Às vezes o coração não entende de regras, meu filho. Às vezes ele só entende de amor." As palavras de Dona Carmen ecoaram na mente de Ricardo durante dias. Às vezes o coração não entende de regras. Era exatamente isso que sentia. Um amor que desafiava toda a lógica, toda a convenção social, toda a expectativa do que deveria sentir. Era um amor que crescia dentro dele como uma força da natureza, impossível de controlar ou negar. O ponto de virada aconteceu numa noite chuvosa de quinta-feira, quando Isabela e Ricardo trabalhavam até tarde no escritório, revisando os últimos detalhes de uma fusão importante. O prédio estava vazio, apenas a luz de suas salas cortava a escuridão dos andares superiores, criando uma intimidade que parecia suspensa do resto do mundo. Isabela havia tirado os sapatos e estava sentada no chão, cercada por documentos espalhados, uma visão que contrastava com a formalidade habitual do ambiente corporativo. Havia algo tocantemente vulnerável na forma como ela mordia o lábio, inferior quando se concentrava, como seus cabelos caíam sobre o rosto quando se inclinava sobre os papéis. Ricardo a observava discretamente por cima de sua mesa, sentindo o coração acelerar com uma intensidade que já não conseguia mais negar ou racionalizar. A chuva batia nas janelas numa sinfonia suave, e quando Isabela se levantou para buscar mais café, tropeçou em uma pilha de documentos. Ricardo se levantou instintivamente para ajudá-la, e quando suas mãos se encontraram para estabilizá-la, o tempo pareceu parar. Estavam perigosamente próximos, seus rostos a apenas alguns centímetros de distância, e Isabela podia sentir o calor do corpo dele, o perfume masculino que havia aprendido a associar com segurança e desejo. Os olhos azuis de Ricardo a estudavam com uma intensidade que fez seu coração disparar, como se ele estivesse memorizando cada detalhe de seu rosto. "Isabela", murmurou ele, sua voz rouca e carregada de uma emoção que não conseguia mais esconder. Havia súplica em sua voz, como se estivesse pedindo permissão para algo que ambos sabiam ser perigoso. Ela o encarou, vendo refletido em seus olhos o mesmo conflito que a atormentava, o desejo lutando contra a razão, o coração desafiando as convenções. "Eu sei", sussurrou ela, compreendendo perfeitamente o que ele não conseguia verbalizar. "Eu sinto a mesma coisa." A confissão saiu de seus lábios como um segredo compartilhado no escuro. Uma verdade que ambos haviam guardado por semanas. Lentamente, como se movido por uma força maior que sua vontade, Ricardo ergueu a mão e tocou gentilmente o rosto de Isabela, seu polegar traçando a linha delicada de sua bochecha. Era um toque reverente, cheio de uma ternura que contrastava
com a tempestade de emoções que sentia. Isabela fechou os olhos e se inclinou para o toque, permitindo-se, por um momento, sentir a completude que apenas a presença dele trazia. Era como se duas metades de uma alma dividida finalmente se encontrassem, reconhecendo no outro aquilo que sempre havia faltado. O momento foi interrompido pelo som do telefone tocando, trazendo-os bruscamente de volta à realidade. Ricardo se afastou como se tivesse levado um choque, a mão tremendo ligeiramente quando atendeu a ligação. Era uma emergência nos negócios, mas para ambos serviu como um lembrete doloroso do abismo que separava o que sentiam do que era socialmente aceitável. Isabela recolheu seus sapatos e seus documentos em silêncio, o coração ainda acelerado, mas a mente já construindo muros defensivos. "Eu vou para casa", disse ela, evitando olhá-lo diretamente. "Terminamos isso amanhã." Mas ambos sabiam que não estavam falando apenas sobre o trabalho. Ricardo a observou sair, cada fibra de seu ser gritando para correr atrás dela, para não deixar que aquele momento se perdesse no limbo dos quase aconteceu. Mas o peso de sua educação, os valores incutidos desde a infância, as expectativas sociais, tudo isso o manteve paralisado, assistindo a mulher que amava se afastar. Se você já viveu um momento em que teve que escolher entre seguir seu coração ou seguir as regras impostas pela sociedade, compartilhe sua experiência, porque o que Isabela e Ricardo vão enfrentar a partir de agora vai tocar no dilema mais universal do amor. Quando amar alguém parece impossível, mas não amar parece ainda mais impossível. Nos dias seguintes, uma tensão diferente se instalou entre eles. Não era mais a tensão da descoberta mútua, mas a tensão dolorosa de quem conhece a verdade e precisa fingir que ela não existe. Ambos se tornaram mestres em evitar momentos de intimidade, mantendo sempre outros funcionários por perto, focando obsessivamente no trabalho, construindo barreiras invisíveis que doíam mais do que qualquer briga aberta. Isabela se refugiou ainda mais em sua autenticidade, como se intensificasse propositalmente aquilo que a diferenciava de Ricardo. Passou a almoçar com os funcionários da limpeza, a se preocupar publicamente com questões sociais da empresa, a trazer sua essência mais pura para o ambiente corporativo como uma forma de lembrar a si mesma de quem realmente era. Era sua forma de resistir ao magnetismo que Ricardo exercia sobre ela, ancorando-se na identidade que construíra antes de descobrir sua herança. Ricardo, por sua vez, se tornou ainda mais formal e distante, como se a frieza profissional pudesse congelar os sentimentos que ameaçavam consumi-lo. Mas Isabela conhecia seus sinais agora. Via a atenção em seus ombros quando ela entrava na sala. Percebia como ele desviava o olhar quando seus olhares se cruzavam acidentalmente. Notava como suas mãos se fechavam em punhos quando ela ria com outros funcionários. Era como observar alguém se afogando em silêncio, lutando contra a corrente de seus próprios sentimentos. A situação se tornou insustentável quando chegaram as notícias sobre a investigação familiar que Ricardo havia secretamente ordenado. Isabela descobriu por acaso, quando ouviu uma conversa telefônica, que ele não sabia que ela podia escutar. Ele havia contratado investigadores para descobrir mais sobre o passado de sua mãe, sobre o relacionamento dela com Augusto Montenegro, como se buscasse alguma brecha legal que pudesse questionar a legitimidade da herança de Isabela. A descoberta a atingiu como uma punhalada traição. Não era apenas sobre o dinheiro, era sobre confiança, sobre tudo o que ela havia acreditado que existia entre eles. Isabela confrontou Ricardo naquela mesma tarde, suas mãos tremendo de raiva e desilusão. "Como você pôde?" perguntou, sua voz baixa, mas carregada de uma dor profunda. "Depois de tudo o que compartilhamos, depois de... Como você pôde investigar? Minha mãe, como se ela fosse uma criminosa.
Ricardo tentou explicar, as palavras saindo atropeladas e desesperadas. Isabela, você não entende. Não é sobre você, é sobre proteger os negócios. Sobre o quê, Ricardo? Ela o interrompeu, e havia lágrimas em seus olhos que cortaram o coração dele como vidro. Sobre proteger sua herança de mim, sobre provar que eu não mereço estar aqui. Não é isso, ele exclamou, passando as mãos pelos cabelos em frustração. É sobre... eu não sei mais sobre o que é. Você me confunde, Isabela. Você chegou na minha vida e virou tudo de cabeça para baixo. Eu não sei mais o que é certo ou errado, o que eu sinto ou o que deveria sentir. A confissão desesperada saiu de seus lábios como uma ferida aberta, revelando toda a turbulência emocional que havia tentado esconder. Isabela o encarou por um longo momento, vendo não o homem poderoso e controlado que o mundo conhecia, mas o menino perdido que havia crescido sem o amor incondicional de um pai, que havia aprendido a questionar tudo porque nunca havia sido ensinado a confiar completamente. Eu também estou confusa, Ricardo, admitiu ela, sua voz suavizando ligeiramente. Mas a diferença é que eu escolhi confiar em você, mesmo quando minha cabeça gritava para não fazer isso. Eu escolhi acreditar que o que existia entre nós era real, era especial. E você escolheu me investigar como se eu fosse uma ameaça. O silêncio que se seguiu foi carregado de todos os sentimentos não ditos, todas as possibilidades que pareciam se esvair como areia entre os dedos. Isabela se virou para sair, mas Ricardo a segurou pelo braço, gentilmente, mas com determinação. Isabela, espere, por favor. Havia desespero em sua voz, uma vulnerabilidade crua que ela nunca havia visto. Eu cancelei a investigação. No momento em que percebi o que estava fazendo, eu a cancelei, porque você está certa. O que temos é especial, é real, e eu estava com medo demais para admitir isso. Ela se virou para encará-lo, e Ricardo viu em seus olhos uma mistura de esperança e cautela que partiu seu coração. Com medo de quê? Perguntou ela suavemente. De amar você, admitiu ele, finalmente colocando em palavras o que havia atormentado seu coração por semanas. De amar você de uma forma que desafia tudo o que me ensinaram sobre certo e errado. De amar você tanto que nada mais importa. A confissão pairou entre eles como uma ponte sobre um abismo, perigosa de atravessar. Mas talvez a única forma de chegar ao outro lado. Isabela sentiu seu coração se acelerar, não apenas com o amor que sentia por ele, mas com a coragem que sua honestidade demonstrava. Era como observar alguém se despir de todas as máscaras, todas as proteções, para ficar completamente vulnerável diante dela. E o que vamos fazer com isso? Perguntou ela, sua voz mal passando de um sussurro. Eu não sei, admitiu Ricardo, chegando mais perto dela, seus olhos nunca deixando os dela. Mas sei que não posso mais fingir que não sinto. Sei que você é a primeira pessoa que me faz querer ser melhor do que sou. Sei que quando estou com você, pela primeira vez na vida, eu me sinto completo. As palavras dele tocaram a alma de Isabela de uma forma que nenhuma declaração romântica jamais havia feito. Não era apenas sobre paixão ou desejo. Era sobre reconhecimento mútuo, sobre duas almas que se completavam de uma forma que transcendia convenções sociais ou expectativas familiares. Nos dias seguintes, a tensão entre eles não desapareceu completamente, mas se transformou. Não era mais a tensão dolorosa de quem conhece a verdade e precisa fingir que ela não existe. Agora era uma tensão carregada de uma esperança perigosa, um fio invisível que os puxava para mais perto a cada instante, mesmo quando tentavam manter uma distância profissional. Ricardo, ainda lutando com a turbulência emocional de sua confissão, alternava entre momentos de profunda conexão e um retorno a uma postura defensiva. Ele havia admitido seu amor, mas as raízes de sua criação rígida e os valores conservadores ainda o puxavam para trás,
sussurrando sobre o que era certo e errado. Isabela percebia essa luta interna. Ela via a dor em seus olhos, a forma como ele desviava o olhar quando seus olhares se cruzavam acidentalmente, o aperto em suas mãos, quando ela ria com outros funcionários. Era como observar alguém se afogando em silêncio, lutando contra a corrente de seus próprios sentimentos. A investigação que Ricardo havia secretamente ordenado sobre o passado de Maria Santos, a mãe de Isabela, ainda pairava como uma sombra. Ele havia cancelado-a, mas a semente da desconfiança havia sido plantada, e Isabela ainda carregava a dor daquela descoberta. No entanto, o perdão dela começou a florescer lentamente, nutrido pela vulnerabilidade que ele finalmente havia revelado. Ela entendia que o medo dele era profundo, enraizado em uma vida de expectativas e da ausência de um amor incondicional. E foi a partir dessa compreensão mútua, dessa complexa teia de sentimentos, que o destino lhes preparou a próxima e mais impactante revelação. A descoberta da adoção de Ricardo não veio de um arquivo na empresa, mas de uma reportagem antiga que os investigadores, antes de serem dispensados, haviam encontrado sobre a vida de Augusto Montenegro. Uma reportagem de uma pequena revista de fofocas da alta sociedade, datada de quase 30 anos atrás, mencionava discretamente a adoção de um menino especial pela família Montenegro, um segredo cuidadosamente guardado para proteger a imagem pública e o futuro da linhagem. Os documentos da adoção, que antes pareciam inacessíveis, começaram a surgir, desvendando o mistério. A notícia chegou a Isabela primeiro, através de um envelope anônimo deixado em sua mesa. Com mãos trêmulas, ela abriu o envelope e encontrou uma cópia da reportagem, junto com um registro de adoção que ligava Ricardo a uma família de origem humilde do interior, que o havia entregue ainda bebê aos Montenegro. O choque foi avassalador, mas ironicamente trouxe consigo uma onda de alívio. A barreira, o impedimento moral que tanto os atormentava, desmoronava com a revelação. Ela confrontou Ricardo com a prova em mãos. Entrou em seu escritório, a reportagem amassada em suas mãos, o coração batendo forte no peito. "Ricardo, precisamos conversar." Sua voz saiu mais embargada do que pretendia. Ele a olhou, a surpresa em seus olhos, antes de ver o papel que ela segurava. Lentamente estendeu a mão e pegou a reportagem. Seus olhos correram pelas linhas, e Isabela viu o sangue sumir de seu rosto. A confusão inicial deu lugar à negação. Depois, a uma dor profunda, como se o chão tivesse sido arrancado de seus pés. Isso não é possível, ele murmurou, a voz rouca, quase inaudível. Ele se levantou e caminhou até a janela, de costas para ela, observando a cidade através dos enormes painéis de vidro, mas sem realmente vê-la. O mundo de Ricardo Montenegro, construído sobre a rocha de uma identidade inabalável, ruía diante de seus olhos. A fundação de sua identidade, o orgulho de seu sobrenome, a crença inabalável em seu lugar no mundo, tudo desmoronou em um instante. Ele se viu em um vácuo existencial, questionando cada memória, cada relacionamento, cada pilar de sua existência. Sua arrogância usual se desfez, revelando uma vulnerabilidade infantil que Isabela nunca havia presenciado. Ele se fechou em si mesmo, os olhos que antes a encaravam com desafio, agora carregados de uma dor profunda e incompreendida. Era como se a armadura que ele usara por toda a vida tivesse sido arrancada, expondo um coração em carne viva. A notícia se espalhou como fogo, primeiro como um rumor hesitante, depois como uma verdade inegável que, paradoxalmente, trazia consigo uma liberdade e um peso inimagináveis. Para Ricardo, a descoberta de que não era biologicamente filho de Augusto Montenegro foi um choque devastador.
Para Isabela, por sua vez, a complexa mistura de emoções se intensificou. O alívio de que o amor que sentia por Ricardo não era mais proibido colidia com a angústia de vê-lo desmoronar. Ela compreendia a dor da descoberta tardia de uma verdade familiar, pois havia passado por algo semelhante. Mas a dor dele era diferente. A dor de ter a própria história reescrita de uma forma que o despojava de tudo o que ele pensava ser. Ela sentiu uma compaixão avassaladora, um desejo inato de protegê-lo, de ser o porto seguro que ele nunca teve. A tensão, que antes o separava por uma barreira social, agora se transformava em um laço de empatia e um desejo profundo de cura mútua. A revelação da adoção de Ricardo, confirmada por documentos antigos e depoimentos de funcionários leais da família que guardavam o segredo há décadas, pintava um retrato complexo da vida de Augusto Montenegro. Ele e sua esposa, que não podiam ter filhos, haviam adotado Ricardo ainda bebê, mantendo a adoção em segredo para protegê-lo da pressão de ser um herdeiro sem laços de sangue diretos. Era um segredo que, agora revelado, trazia à tona a ironia do destino. Augusto havia tido uma filha biológica, Isabela, que desconhecia, enquanto criava um filho adotivo, Ricardo, que o idolatrava como seu único pai. A crise na empresa foi inevitável. Conselheiros, acionistas e até mesmo funcionários leais começaram a questionar a legitimidade de Ricardo na liderança. Ele, que sempre se viu como o sucessor natural, de repente era visto como um estranho, um impostor. A pressão sobre ele era imensa, e ele se viu sozinho pela primeira vez em sua vida, sem a segurança do sobrenome que sempre o definira. Em meio ao caos, foi Isabela quem se manteve firme. Ela usou sua voz, que antes era um sussurro na periferia, para defender Ricardo. Em reuniões acaloradas do conselho, ela argumentava com uma clareza e uma paixão que surpreendiam a todos. Ricardo cresceu com o nome Montenegro. Ele dedicou sua vida a esta empresa. Ela declarava, os olhos verdes cheios de convicção. Sua lealdade e sua capacidade não são medidas por laços de sangue, mas pelo trabalho que ele dedicou aqui e pelo coração que ele tem. Suas palavras, carregadas de uma verdade inata, começaram a ressoar, não por um cálculo estratégico, mas pela autenticidade que emanava dela. Era uma nova forma de poder, uma liderança baseada em empatia e integridade, algo que o mundo corporativo raramente via. Lentamente, uma aliança se formou entre eles, diferente de tudo o que haviam imaginado. Não era mais a disputa por uma herança, mas a união de duas almas feridas que se encontravam em meio à tempestade. Isabela, que antes era a intrusa, agora era a defensora, a parceira inabalável. Ricardo, que antes era o rei em seu reino, agora era um homem despojado de suas certezas, buscando um novo alicerce. Em um fim de tarde, depois de uma reunião exaustiva que quase esgotou suas últimas reservas de energia, Ricardo chamou Isabela até seu escritório. Ele estava sentado atrás da mesa, mas sua postura era diferente, curvada, sem a imponência de antes. A luz dourada do pôr do sol, que outrora criava uma atmosfera mágica, agora banhava-o em uma melancolia suave. Eu não sei o que teria feito sem você, Isabela. Ele murmurou, a voz quase inaudível. Você é a única pessoa que não me vê como um erro. Isabela se aproximou da mesa, seu coração apertando ao ver a vulnerabilidade em seus olhos. A imagem do homem arrogante e confiante havia desaparecido, dando lugar a alguém que parecia perdido e assustado. Você nunca foi um erro, Ricardo. Ela disse, sua voz suave, mas firme, como um bálsamo para sua alma ferida. Você é um homem incrível, com um coração que eu só agora estou aprendendo a ver. E sim, você pertence aqui, mais do que qualquer um. Ela estendeu a mão sobre a mesa, e Ricardo hesitantemente segurou-a.
O toque não era mais elétrico e perigoso como no primeiro encontro. Era um toque de consolo, de aceitação, de uma conexão que transcendia a paixão inicial. Era a mão de uma irmã, de uma amiga, de uma parceira de alma. Era o reconhecimento de que, independentemente do sangue, suas almas se pertenciam. A partir daquele dia, a dinâmica entre eles mudou drasticamente. A tensão da atração física deu lugar a uma intimidade emocional profunda. Eles não eram mais apenas herdeiros de um império. Eram dois seres humanos se reconstruindo, cada um à sua maneira, mas sempre lado a lado. Ricardo começou a desabrochar de uma forma que ninguém na empresa esperava. Ele se tornou mais acessível, mais empático, e sua liderança se tornou mais colaborativa. Isabela o ajudava a navegar por esse novo caminho, compartilhando suas experiências de vida, sua sabedoria vinda das dificuldades. Ela o ensinou a ver o mundo através de outros olhos, a compreender a importância de ouvir as pessoas, de valorizar a dignidade humana acima do lucro. Ricardo, por sua vez, a ensinou a usar sua inteligência intuitiva no mundo dos negócios de forma mais estratégica, a canalizar sua paixão para resultados concretos, a moldar sua bondade em decisões que beneficiavam não apenas a empresa, mas também as comunidades onde atuavam. Eles se tornaram inseparáveis, trabalhando em perfeita sintonia. As noites no escritório, que antes eram cheias de tensão e desejo contido, agora eram preenchidas por conversas profundas, risadas genuínas e um senso de parceria que era a base de seu novo relacionamento. O dilema de amar um irmão havia sido substituído pela certeza de que eles eram almas gêmeas, unidas por um destino que reescrevia todas as regras. A atração física ainda existia, um fogo subjacente que não podia ser completamente extinto, mas agora estava temperado pela compreensão, pelo respeito e por um amor que se construía em uma base mais sólida do que a paixão. Era um amor que não precisava de rótulos, que existia em um plano superior, alimentado pela aceitação mútua de quem realmente eram. Eles começaram a reestruturar as empresas Montenegro, implementando políticas de responsabilidade social que a própria Isabela havia sonhado quando ainda era faxineira. Criaram programas de capacitação para jovens da periferia, investiram em moradias dignas para funcionários e transformaram a empresa em um modelo de negócio ético e humano. Ricardo, antes focado apenas no lucro, descobriu um novo propósito. Uma satisfação que o dinheiro nunca poderia comprar. A sociedade que antes os julgava começou a vê-los com outros olhos. A história de Isabela, a faxineira que se tornou herdeira e defensora de seu irmão, inspirava. A história de Ricardo, o herdeiro que descobriu sua verdadeira identidade e abraçou a vulnerabilidade, tocava corações. Eles se tornaram um farol de esperança, uma prova viva de que o destino pode ser reescrito, que a família não é apenas sobre sangue, mas sobre o amor e a escolha de estar junto. A mansão Montenegro, antes um símbolo de exclusividade e poder, começou a ser aberta para eventos beneficentes e programas sociais, sob a supervisão de Isabela. Ela trouxe vida e calor aos salões frios, transformando o local em um centro de apoio para a comunidade, um legado que Augusto Montenegro nunca imaginaria, mas que, de alguma forma, celebrava a essência de sua própria vida secreta. Ricardo observava Isabela liderar esses eventos com sua graça natural e seu sorriso acolhedor, e sentia um orgulho que aquecia sua alma. Ele não era mais apenas o herdeiro, ele era o parceiro dela, o co-criador de um futuro que parecia infinitamente mais rico do que qualquer fortuna material. As noites na mansão se tornaram um refúgio. Após longos dias de trabalho, eles se encontravam na biblioteca, entre os livros antigos que Ricardo tanto amava, compartilhando suas reflexões, seus medos, suas esperanças.
Era nesses momentos de silêncio compartilhado que a conexão entre eles se aprofundava ainda mais. Isabela lia para ele trechos de livros que a inspiravam. E Ricardo, pela primeira vez, permitia-se mergulhar em mundos que iam além dos números e das estratégias de negócios. Ele a via não apenas como a mulher que o ajudou a se reerguer, mas como a alma que o libertou. A cada dia, ele se sentia mais completo, mais humano. As cicatrizes de sua criação rígida e da ausência de amor incondicional começavam a cicatrizar, e Isabela era o bálsamo. A família estendida, que antes questionava a legitimidade de Isabela, agora observava a transformação dos dois com uma mistura de espanto e admiração. Alguns ainda tentavam criar intrigas, mas a união de Isabela e Ricardo era inabalável. Eles aprenderam a ignorar o burburinho, a focar no que era essencial, a reconstrução de suas vidas e a criação de um novo legado para a família Montenegro. Um legado baseado em valores que Augusto Montenegro, em sua complexidade, talvez tivesse começado a semear, mas que somente agora florescia plenamente. A mansão Montenegro, que antes simbolizava a frieza de um passado oculto, tornou-se o lar de ambos. Não apenas um lar físico, mas um lar para suas almas. Eles se casaram em uma cerimônia íntima e emocionante, sem a pompa e o luxo que o mundo esperaria de herdeiros de uma fortuna bilionária. A lista de convidados era pequena, composta por aqueles que realmente importavam. Dona Carmen, que chorava de alegria, alguns funcionários leais que testemunharam sua jornada e amigos que os aceitaram sem julgamentos. O vestido de Isabela era simples, mas elegante, um reflexo de sua beleza natural e descomplicada. Ricardo, ao vê-la caminhar em sua direção, sentiu um nó na garganta. Não era apenas a beleza dela que o emocionava, mas a história que ela carregava, a força que ela representava, a alma que havia curado a dele. Seus olhos se encontraram e, naquele momento, o tempo parou mais uma vez, como no primeiro encontro, mas agora sem o perigo. Apenas a certeza de um amor que havia vencido todas as adversidades. As palavras do pastor foram poucas, mas significativas, focando no amor que supera as convenções, na família que é construída por escolha e na jornada que os havia unido. Ricardo e Isabela trocaram votos que não falavam de bens materiais, mas de compromisso, de apoio mútuo, de um amor que floresceria para sempre. Eles prometeram ser a rocha um do outro, o porto seguro em qualquer tempestade, a luz que guiaria seus passos. A partir daquele dia, suas vidas se entrelaçaram ainda mais, não apenas como parceiros nos negócios, mas como companheiros de vida. Eles continuaram a expandir os negócios da Montenegro, mas com um foco renovado em projetos sustentáveis e na responsabilidade social. A empresa, sob sua liderança conjunta, se tornou um exemplo de ética e sucesso, mostrando ao mundo que é possível construir um império com alma. Ricardo finalmente encontrou a paz que tanto buscava. A ausência de um pai biológico não o definia mais. Ele havia encontrado um propósito maior, um amor que preenchia todos os vazios. Isabela era seu lar, sua inspiração, a mulher que o ensinou a amar e a ser amado. Ele descobriu a alegria de pequenos gestos, de conversas, à beira da lareira na mansão, da simples presença dela ao seu lado. Isabela, por sua vez, viveu o sonho que jamais ousou confessar. Não o sonho de ser rica, mas o sonho de ter uma família, de encontrar um amor que a aceitasse por completo, de ter uma voz e um propósito. Ela sabia que sua jornada havia sido extraordinária, mas o que realmente a fazia feliz era a simplicidade de sua vida com Ricardo. As risadas na cozinha, as conversas sobre os planos para o futuro, o silêncio confortável que só os amantes verdadeiros compartilham.
A vida na mansão Montenegro, que antes era um símbolo de poder e privilégio, transformou-se em um lar acolhedor, cheio de calor e amor. Eles recebiam amigos, promoviam eventos culturais e sociais, e a mansão se tornou um ponto de encontro para a comunidade, um testemunho de que a verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas no que se compartilha. Anos se passaram, e o amor de Isabela e Ricardo cresceu e amadureceu como um bom vinho. Eles tiveram filhos que cresceram em um lar cheio de amor, valores e a consciência de que a família vai muito além do sangue. As crianças aprenderam sobre as origens humildes de Isabela e sobre a jornada de autodescoberta de Ricardo, crescendo com a certeza de que a força de uma pessoa reside em sua autenticidade e em sua capacidade de amar. O legado de Augusto Montenegro, antes marcado por segredos e superficialidade, foi reescrito por Isabela e Ricardo. Eles provaram que o amor, a família e a verdadeira identidade podem florescer nos lugares mais inesperados, superando barreiras sociais, medos e todas as regras impostas pelo mundo. A história deles se tornou uma lenda, um testemunho de que, às vezes, o destino nos surpreende com os presentes mais valiosos quando menos esperamos, e que o amor verdadeiro é sempre a maior herança de todas. Se você foi tocado por essa história de amor, superação e transformação, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa de um lembrete de que o amor sempre encontra um caminho. Não se esqueça de ativar as notificações para mais histórias que vão tocar seu coração, aqui no Notas de Amor. E lembre-se, a vida é uma jornada de descobertas, e as maiores riquezas estão nas conexões que criamos e nas verdades que ousamos viver.